brasileiros, tudo bom? Hoje estamos em mais uma entrevista. Hoje o nosso convidado é o Luiz. Ele fez o Work and Travel na Califórnia e vai contar um pouquinho pra gente de como foi a experiência dele. Oi, Luiz, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho sobre você, para onde você foi, tudo isso. Hoje, obrigado pelo convite aí. Eu fui no Work and Travel. Primeiro, meu nome é Luiz Gustavo, né? Eu fiz o Work and Travel na Califórnia, no resort de esqui Rodona, numa região que é divisa com Nevada. Então, é uma região que você fica a 40 minutos de um outro estado. E é uma região também que tem o Lake Tahoe, que é muito famoso, lá nos Estados Unidos, pelo menos. Aqui nem tanto. Esse lugarzinho aqui atrás, de acordo com o Google, que ele foi parecer um lugar incrível, inclusive. Você foi com que agência, com que sponsor? Ah, tá. A agência que eu fechei foi a TravelMate. Nos 2 anos que eu fui em formato independent, que eu fui atrás do meu próprio criador, né? E o sponsor, especificamente para o Tarrodona, né, era a Intrex. Então, era basicamente isso. Depois eu vou perguntar um pouquinho de como você conseguiu o Independence, mas assim, conta Tá bom. o trabalho que você fez, era muito puxado, você curtiu, você aprendeu muito? Então, eu fui por 2 temporadas, né? Eu fui Lift Operator e na primeira temporada eu peguei uma temporada que nevou muito, tipo, fora do normal. Lá nos Estados Unidos eles falavam que era a temporada que mais nevou em 20, 30 anos. Uau! Então a gente teve um mês de fevereiro que nevou 20 dias sem parar. Sim. E numa segunda temporada foi uma temporada que nevou muito antes da gente chegar. E quando a gente chegou, pegou cerca de 4 dias de neve. Por que eu estou falando isso? O trabalho de lift em si, a parte mais física, que era mais desgastante, era quando nevava, porque a gente tinha que retirar toda a neve, tinha que ficar tirando neve sem parar. E era muito desgastante, porque a gente limpava todo o deck, a gente limpava os lifts, limpava os carpets, né? Se quiser, eu posso explicar também para o pessoal depois o que é cada coisa. É isso. E a outra parte de trabalhar de lift é mais mental, porque você fica cuidando das pessoas, literalmente. O Tarrodona é um resort que é para iniciantes. Então, tem muita criança. Então, a gente tinha que ter cuidado em colocar elas no lift, porque um lift, né, que é o teleférico, ele não para. Então, a gente tinha que ter cuidado para botar as crianças, porque é muito perigoso. E quem ficava lá em cima, vendo quem estava descendo do lift, tinha que ficar observando, porque as crianças caem quando vão descer. Então, dias muito cheios é aquele cansaço mental, porque você está lidando com segurança de pessoas, né? Então, eu digo que na minha primeira temporada o desgaste foi mais físico, porque a gente tinha que chegar todo dia mais cedo para limpar a neve. E na segunda temporada foi mais mental, de ter que, dessa parte que eu acabei de falar, de cuidar de segurança de pessoas. Mas, assim, nas duas você trabalhava como lift, então? Sim, nas duas. E o salário foi o mesmo nas duas temporadas? Não. A primeira temporada, posso falar valores? Pode, né? Pode. É bom que ajude as A pessoas. primeira temporada eu recebia 13,45, acredito, a hora. Era 13 ponto alguma coisa, não vou saber exatamente. E na segunda temporada teve um reajuste, não porque eu estava retornando, mas para todo mundo, né? Sim. Que o salário passou a ser 14,55 a hora. E aí tem o overtime, né? Que é que a gente recebe 50% a mais. E só para falar para quem não sabe como funciona na Califórnia, especificamente o overtime, quando você ultrapassa 8 horas de um dia, você já começa a entrar em overtime, ou quando você ultrapassa as 40 horas semanais, você entra em overtime. Então, são essas duas opções. Se você quando você está nos 8 horas e meia que você trabalha, que lift é normal, trabalhar 8 horas e meia, 9, todo dia você vai ter meia horinha ou uma horinha de overtime, que é ganhando US$ 21 a hora, mais ou menos. Ai, que bom, porque daí tipo, fica mais fácil, né? Não tem aquilo de você trabalhar, sei lá, 16 horas num dia e no outro trabalhar 4, né? Para compensar, assim, é muito Não. bom, com certeza. É. Então, era muito comum vocês trabalharem overtime, mesmo que fosse um pouquinho apenas, vocês conseguiam normalmente, nos 2 anos, no caso. Para lift, especificamente, sim, é a minha experiência, né? Para lift, sim, é comum overtime todos os dias. Quando neva, a gente tinha que chegar meia hora mais cedo, quando nevava acima de 1 metro e pouco, que eles falavam.
tinha que chegar mais cedo para a gente estar tirando neve. Então, a gente entrava meia hora mais cedo, só que normalmente, sem entrar cedo, a gente já fazia meia hora mais ou menos de overtime. Então, para lift isso é muito comum. Para o pessoal que não sabe, né, que ainda vai pela primeira vez, o lift ele tem que trabalhar independente de clientela ou não. Porque se tiver duas, três, não tá rodando, né, por exemplo, pelo menos. Se tiver dois, três, quatro clientes, os teleféricos têm que estar ligados. Eles não podem ser desligados. Então, se eles estão ligados, tem gente trabalhando lá, que são os lifts. Então, a gente não dependia muito de movimento. Então, a gente estava sempre trabalhando, sempre dando overtime. Primeiro a chegar para abrir o teleférico, o último a sair. Aham. Assim que é bom, né? Porque daí não tem risco de simplesmente não ter emprego também, né? É, Mas você falou do Lyft, né? Existiam alguns outros trabalhos para J1 lá ou você não chegou a procurar sobre? E também Second Job, não sei se você chegou a procurar. tá. Sobre outros trabalhos, lá tem outras positions também. Tinha rental, que era basicamente trabalhar na área de, lá que era de aluguéis de equipamentos. Então, você fazia desde ajeitar o equipamento para a pessoa que vai alugar, ou ficar no caixa, ou auxiliar ela a colocar o equipamento. Quem não sabe colocar equipamento aqui é muito difícil. Tinha o ticket seller, que vende os tickets do aulas, porque lá era muito famoso por aula, é uma escola de esqui muito conceituada nos Estados Unidos, como escola de esqui, né? Não como montanha para esquiar. Tinha cashier, que era trabalhar na cafeteria, né? No caixa, o pessoal que trabalhava na cozinha também, são todas posições de J1. E tinha parking, que eu achava antes de ir que era para dirigir os carros da galera que chegava, mas não. É para você orientar onde elas vão estacionar. Só isso, você fica lá fora orientando onde as pessoas têm que estacionar. E tinha ski instructor e snowboard instructor também, são posições de J1. Sobre o second job, na minha experiência, eu nunca vi necessidade de procurar second job, porque eu já trabalhava cerca de 40, 46 horas semanais, o salário era muito bom, sinceramente, eu ficava muito cansado depois, quando eu estava nos meus day offs, então eu não procurei second job, não. Lá no Tá Rodando especificamente, não é um lugar tão fácil de conseguir second job. É uma região que não tem transporte público, então, se você quiser se locomover para a cidade, que é onde tem os empregos, você vai precisar de carona ou ter um carro, porque o Uber é inviável, para pagar $20 todo dia para ir, para voltar, 20 para ir, 20 para voltar. Dentro do próprio resort, existe a opção de você pegar second job, que eles têm outras coisas, sem ser o resort de esqui. Mas, assim, é mais força de vontade, né? Porque é o que eu te falei, também não é uma coisa lá da outra. Você vai andar 20, 30 minutos caminhando para ir para o seu trabalho. Mas faz parte. Para quem quer, a galera conseguiu pegar. Teve um pessoal que conseguiu trabalhar lá na academia, na recepção da academia, da piscina. Aham. Já que você falou sobre essa questão de locomoção, eu vou pular para essa pergunta. Então, para chegar na cidade era muito difícil, ou com carona, ou se você tivesse um carro. Então, você tinha alguma preferência? Ou você realmente pagava Uber? E também, tipo, tinha coisa para fazer no seu tempo livre? Porque você comentou do seu day off. Não sei se tinha algum benefício do empregador, ou se você realmente ia para a cidade, não sei, curtia com os amigos em casa, não sei. Então, acho que ficou um pouco vago quando eu falei. O Tá Rodando especificamente, eu sei que a gente vai falar depois disso, eles provêm um house para gente, né? Então, ele é uma associação que fica como se fosse um condomínio fechado, o local onde fica o resort de esqui. Várias casas, e aí tem um restaurante que é deles, tem essa área de academia de piscina que é deles, tem o resort de esqui que é deles. Então, a gente ficava dentro dessa associação, morando lá. Então, para ir para o resort de esqui, quem morava perto ia andando, e era muito perto mesmo, assim, 5, 10 minutos andando. Super tranquilo. E quem morava mais longe, eles disponibilizavam um ônibus para buscar as pessoas no local de trabalho. Só que, como é um lugar de casas, se você quisesse sair para Truck, que é a cidade, aí era o que eu te falei, de pegar um Uber ou você ter um carro. Então, não era tão simples ir, mas como era, assim, day off, gastar $20 e tal, a gente acabava indo, porque eu sei que convertendo parece muito dinheiro, né? Mas quem vive lá ganhando em dólar sabe que não é grandes coisas assim, você pagar $20 em um Uber, né? Então, eu procurava mais viajar do que aproveitar os benefícios que eu vou falar agora. Os benefícios eram, por exemplo, você pode esquiar à vontade na montanha, para você alugar o equipamento é $5,
para quem é cliente, é $70, $80 um aluguel de um equipamento, e para a gente era 5. Se a gente fosse num dia que não estivesse tão cheio, eles davam aula para a gente, eles disponibilizavam um ski instructor para a gente. A gente tinha direito a pagar 50% em comida, né, lá da cafeteria. Então, mesmo quando a gente estivesse de folga, era só chegar lá, apresentar o cartão, podia pagar metade do preço. Acho que acredito que é isso, de benefícios assim, os melhores são esses daí. E tinha acesso às outras instalações também, né? Podia ir na piscina, na academia, era tudo liberado para quem era funcionário. Ai, curti bastante. É o primeiro que eu vejo que tinha academia, né? Para você se exercitar também de uma outra forma nesse sentido. Você chegou a falar que você viajou, para onde você foi? Tipo, você tá falando sem ser no Grace Period, né? Tipo, você juntava day off para viajar com os brasileiros mesmo ou com os americanos, não sei, outra nacionalidade? Aí, a gente viajava mais, a gente fez um grupo de brasileiros, né, e acabou que a gente viajava mais entre a gente. Até porque não tem como viajar todo mundo junto, questão de logística e tal. Pegar day off todo mundo junto é muito difícil, porque alguém tem que ficar trabalhando também, né? Então, eu viajei fora do meu Grace Period, né? Eu viajei para São Francisco. Só para quem não sabe, né? A região dali do Lake Tahoe que eu falei, que é divisa com Nevada, é muito perto desses lugares mais famosos da Califórnia. Então, se você pega um day off, é super tranquilo para você ir para os outros lugares. Por exemplo, eu fui para São Francisco, peguei 2 dias de day off, que aí já fomos para Sacramento, que é 1 hora e meia de carro. A gente veio ver um jogo da NBA, conhecer a cidade, para quem não sabe, Sacramento é a capital da Califórnia. Então, é uma cidade muito histórica, tem bastante coisa legal para ver lá. É uma cidade que eu gostei bastante. E em março, depois da President Week, que é um feriado super famoso nos Estados Unidos, eu pedi 3 dias de folga, em vez de 2, que eu sempre tinha, e a gente foi para Las Vegas de avião. Lá em Reno, que é a cidade que é 40 minutos de truck, tem um aeroporto, e a viagem de avião para Las Vegas é 40 minutos. Então a gente foi de avião, pagou $70 de passagem e de volta, e conseguimos ir. Ficamos 2 dias lá e voltamos no terceiro. Acho que foram essas viagens. Sem contar na região que a gente conheceu também, né? Lake Tahoe, uma região muito bonita, Ai, que tema de legal! viagem. E você pegou muito frio lá? Tipo, você tinha que usar muita roupa, teve muito gasto assim com vestimento também? E uma curiosidade à parte, você chegou, eu não sei se você gosta muito de natureza no sentido assim de fazer trilha, aventura. Se você chegou a ver se na região tinha como. Então, trilha, eu posso falar depois que eu fiz o meu Grace Period. Eu fiz no Havaí, trilha. É, lá na região tem algumas trilhas, sim, mas no inverno é um pouco complicado. Eu não cheguei a fazer, também não cheguei a procurar muito, assim, para fazer, mas eu acompanho ainda os americanos que trabalharam comigo, e eu vi que no inverno eles não costumam fazer trilha, muito, assim, é muito pouco. Mas agora no verão eles postam várias fotos, vários vídeos fazendo trilha. Então não é tão comum no inverno lá, sobre pegar muito frio. Eu vejo que é uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento, até porque eu também não tinha. Pegar frio em si é só quando você vai estar trabalhando do lado de fora. Quem for trabalhar do lado de fora, por exemplo, lift, ski instructor e park, lá no Tá Rodando são os que trabalham do lado de fora. Por que eu falo isso? Porque dentro de casa, essas coisas, sério, eu acho mais tranquilo do que às vezes nos lugares que são frios aqui no Brasil. Porque lá existe toda uma estrutura preparada para isso, para esse frio. Então tem calefação, o chão é quente, tudo onde você vai é quente, é tudo climatizado, é super tranquilo. Então eu acho que frio mesmo, só quando eu estava trabalhando, mas assim, -20, -10, a gente pegou e era quando tinha rajada de vento, era um pouco triste, corta, e se não passar protetor, queima a cara inteira. Nossa, assim, lá tem uma estrutura muito grande, mas realmente a minha preocupação é você sair também, né? Porque, querendo ou não, a gente não vai para só ficar dentro de uma casinha, né? E sim para desbravar o lugar nas viagens. Vou te perguntar coisas do Havaí em breve, mas do housing, você comentou que eles te ofereciam um housing, né? Você se lembra quanto que era? Você dividia quarto, tinha cozinha compartilhada? Vocês Uhum. cozinhavam normalmente? Vocês tinham uma média de gasto com alimentação? Só para completar um pouquinho a última pergunta, só para não ficar vago,
questão de as dificuldades do frio e de neve de qualquer cidade, né? De locomoção, de isso aqui. Mas o que eu quis dizer é que as pessoas às vezes têm medo de ir para cá, de passar frio em casa, dentro do housing. Tipo, isso não existe, gente. É tudo climatizado. Falando sobre o housing. A minha primeira temporada, o housing custava $500, o meu empregador dava o housing. E a segunda temporada eu paguei $550 por mês, nas temporadas. É caro, não vou mentir, mas assim, é um diferencial que eu vi do Tarro Donner para os outros relatos que eu já acompanhei de pessoas, até amigos que já foram para outros lugares. A gente vivia dentro da associação, como eu falei antes, né? Então, as casas eram casas de pessoas que passavam férias lá, por exemplo, só que elas, quando elas não iam, elas alugavam para o resort. Então a gente ficava em casas muito boas, muito bonitas, muito bem estruturadas, casa de americano mesmo. Então, na minha primeira temporada, eu acredito que eu fiquei na pior casa dos houses que o empregador deu, que eram 2 quartos e um banheiro. A gente ficou em 4 pessoas. Na verdade, não eram 2 quartos, era um quarto e o outro quarto era um mezanino, que era, para quem sabe, mezanino é um segundo andar da sala, né? E eu dormia com o meu amigo no mezanino e as meninas que moravam com a gente dormiam no quarto privativo. E já na segunda temporada eu fui numa casa que não tem o que reclamar. A gente ficou numa casa em 8 pessoas, né? Eram 4 quartos, 3 banheiros. Então, assim, foi uma cozinha que já vinha toda equipada também, super tranquilo. Então, não tem muito o que reclamar da casa do Tarrodano, sim. É caro, igual eu falei. Mas a gente ouve relatos também de pessoas que às vezes pagam $350, $400 para ficar numa casa com 20 pessoas, dividindo uma cozinha. Então você tem que botar na balança o que você quer também, porque se você quer mais conforto, querendo ou não, você vai pagar mais caro também. Teve alguma coisa que eu esqueci disso? Com certeza. Não é. Se você cozinhava muito, quanto que você gastava uma média de comida também? Então, eu gostava bastante de cozinhar, eu gostava de fazer minha própria comida para levar para o trabalho, apesar de ter desconto lá. Então, assim, uma média que eu botava comprando cerveja também, que eu só gosto de beber cerveja e as besteiras, chocolate, essas coisas, eu gastava uns $50 por semana de mercado. Mas assim, dá para gastar muito menos. Mas eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu gosto de cozinhar, então eu queria comer bem, então eu comprava proteínas, algumas proteínas são mais caras, tipo salmão, tilápia, alguns cortes de carne são melhores. Mas se você for uma pessoa que não liga para isso, eu morei com gente que gastava $15 por semana, $18 por semana para comer. Então é muito individual isso, mas assim, eu posso dizer que foi quando eu falei com minha mãe. Eu comi tudo do bom e do melhor lá e eu gastava uns $50 por semana. Nossa, adorei isso. Porque eu tava vendo as pessoas falando de $50, né? Mas ninguém falou o que comia. Eu tava assim, eu acho que eu vou gastar mais de $50 por semana, então. Mas aí agora você falou, né? $50 e comia salmão de lá. Eu tô assim, ah, então vai ser essa minha meta. Alimentação mais saudável e mais completa, eu vou comer bem. Mas você conseguiu ver o desenvolvimento do seu inglês da primeira e da segunda vez que você viu diferença também em aperfeiçoamento? Então, sobre inglês, meu inglês ainda não é muito bom, mas ele era horrível. Eu tinha feito 2 anos de inglês quando eu tinha 13, 14 anos, ou seja, 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, eu tinha feito 2 anos de inglês, que é o ciclo básico. Depois eu nunca mais fiz aula, fiz nada, e o contato que eu tinha era ver série. Mas assim, nunca também consegui ver série com legenda em inglês, por exemplo. Eu tinha dificuldade, não conseguia. E então na minha primeira temporada eu tive muita dificuldade no começo, assim, mas o que me fez aprender mais na primeira temporada mesmo foi eu trabalhava com argentinos e chilenos. Me botava um pouco para trabalhar com brasileiros nos livros. Então os argentinos, os chilenos que viraram meus amigos, eles me ajudaram muito. Então eu falava alguma coisa, eles faziam força para entender. Até os próprios chefes lá nos Estados Unidos é normal, as pessoas fazem força para te entender assim, o que você está querendo dizer. Então eles me ajudaram muito, então consegui desenvolver muito meu inglês. Eu acho que deve ter melhorado uns 700% meu inglês na primeira temporada. E na segunda temporada acredito que foi um aperfeiçoamento. Eu acredito que melhorou sim também. Eu já aperfeiçoei. Ainda não é bom, por exemplo, eu ainda não tenho confiança de trabalhar
no ticket seller, por exemplo, que é uma posição que o contato com o inglês é bem maior. Eu ainda não tenho confiança para isso, mas eu, assim, já consigo viver tranquilamente nos Estados Unidos com o inglês que eu ganhei em 2 temporadas. Não era o inglês que eu tinha no Brasil, foi o inglês que eu aprendi lá. Nossa, arrasou. É muito diferente, né? As pessoas não acreditam, mas vivenciar a língua faz muita, mas muita diferença. Você aprende assim e desenvolve. Você vê que muitas vezes a gente aprende o inglês no curso, né? Ele é muito diferente do inglês da vida real. É muito diferente. E você vê, você fica assim. Eu já morei nos Estados Unidos um ano, num outro intercâmbio. Daí eu ficava assim, nossa, mas você tá falando inglês errado. Tipo, teoricamente a gramática tá errada. Só que se você for ver, né, a gente no português também, a gente não usa aquele português super formal na conversa, né? Então, eu acho É, muito é, por- é porque assim também, a gente vai aprendendo muito escutando as outras pessoas falando. Então você escuta ela falando, você fala, poxa, por que que ela usou isso? Por que que ela usou aquilo? E aí eu despertava curiosidade em mim, pô, por que que ele usou isso? Aí eu ia, assim, jogava no Google, no celular, e falava, ah, tá, então, quando for que quero dizer isso, eu vou usar assim. E eu vejo muita gente também que nunca fez intercâmbio, que acha que vai para lá e vai aprender inglês de Friends, né, que a gente brinca, que é aquele inglês que é tipo, perfeito, bonitinho, super entendível. Mas quando você chega lá, na realidade, os Estados Unidos é um país muito miscigenado, tem mistura de muitas culturas. Então, você pega descendência asiática, que é muito forte na Califórnia, por exemplo. Descendência mexicana e indiana também é muito forte lá. Você pega pessoas desses lugares com sotaque inglês completamente diferente para você entender. Então, assim, Não vou negar, eu tive uma professora no meu intercâmbio que era indiana e falava inglês. Eu ficava assim, gente, calma, Fernanda, você vai entender. Inglês indiano é mais difícil, assim, mas deu tudo certo. é muito difícil. E quais foram os pontos negativos e positivos no final, assim, dessas suas duas experiências? Até porque você voltou, né? Você voltaria de novo para um novo programa ou para o mesmo lugar, quem sabe? Ou vai voltar já, eu não sei. Não sei, ainda existe uma dúvida sobre voltar ou não. Apesar de ter recebido o convite do empregador de novo, essas questões de visto, não sei o que, estão me desanimando um pouco, mas meu nome está lá na lista. Eles deixaram meu nome na lista e pediram para eu avisar se eu não for. Então, quem sabe, talvez não vai rolar uma terceira vez no mesmo lugar. Sobre pontos positivos e negativos, né? Eu vou falar primeiro, eu acho que os negativos. Para minha posição em si, eu acredito que eu não via muitos pontos negativos, porque eu via pontos negativos dos meus colegas, né, que alguns eram mandados embora quando o resort não tinha muito movimento, então algumas posições que dependem de demanda, eles eram mandados embora mais cedo. Por exemplo, alguns colegas que eram ski instructor, que não conseguiram ter proficiência no esqui, não conseguiram aprender bem, tiveram algumas dificuldades, não em questão de dinheiro, assim, mas de conseguir horas, de pedir para fazer outras coisas. Ah, deixa eu tirar a neve, deixa eu escanear, deixa eu fazer alguma coisa, correr atrás, mas conseguiram horas. Então, eu acho que os pontos negativos. Ah, na minha primeira temporada eu tive um ponto negativo que foi muito chato, que o nosso chefe, o nosso manager, ele tinha tido na temporada anterior uma experiência muito negativa com brasileiros. Os brasileiros que foram passaram uma impressão muito ruim para eles. Eles faltavam trabalho, não iam, faziam as coisas pela metade, estavam cagando. E a gente sofreu, a gente que era lift, né? Especificamente, não todo mundo. A gente que era lift sofreu uma certa xenofobia por ele. Ele não gostava muito dos brasileiros e tal. E acabou também que teve um outro menino também que ele implicou muito, assim, não fazia por onde também, né? E acabava que respingava em todo mundo. Aí a gente ouvia certas piadinhas, muito sem graça. E aí chegou num ponto que essa xenofobia começou a ser respingada nas outras pessoas, porque ele fazia na frente de outras pessoas, né, que eram brasileiros. A galera começou a se sentir ofendida também. Só que uma coisa que é para deixar as pessoas tranquilas, esse menino, ele, que era o que mais sofria, assim, ele decidiu denunciar para o sponsor, né, que ele estava sofrendo xenofobia. E aí o sponsor, no outro dia, mandou um agente lá, e o agente conversou com o resort, e foi chamado para reunião, nosso chefe, ele assinou um termo de responsabilidade, e, tipo, ele não falou mais nada, e tanto que depois, no meu último dia da temporada, ele veio pedir para eu e para um amigo específico, que a gente estava junto na hora, e eu posso falar pela gente.
Ele veio pedir desculpas, falou que estava errado mesmo, e ele, assim, senti sinceridade nele, ele falou que o preconceito que ele tinha das outras pessoas fez respingar na gente, e foi até aí que ele convidou, se vocês quiserem participar da próxima temporada, eu gostei muito do trabalho de vocês, eu queria que vocês estivessem retornando, vai ser um maior prazer ter vocês aqui de novo. Enfim, isso foi uma situação muito chata, e isso acontece, para as pessoas saberem, acontece, não vai achando que vai ser mil maravilhas, pode acontecer mesmo. Mas não se esqueça do seu direito. Se você tá sofrendo isso, pode denunciar para o seu sponsor, porque isso pode dar uma merda muito grande para o resort. Eles podem perder a licença para contratar a J1, né? J1, que é o nosso visto. Então, perder essa licença é quase declarar falência para um resort desse. Então, aí, da segunda temporada, eu acredito que eu não tive nenhum ponto negativo mesmo. A galera que também, brasileiro, aqueles mesmos pontos negativos. Às vezes não tem horas, não nevou tanto, o movimento do resort é menor, então, sem demanda, algumas posições que precisam de demanda vão trabalhar menos, vão ser mandados embora mais cedo. Mas, assim, acontece em qualquer lugar, não tem jeito, ainda mais quando você recebe por hora. E pontos positivos, cara, melhorou meu inglês demais, assim. Quando eu voltei do meu primeiro intercâmbio, eu consegui um emprego só porque eu tinha melhorado meu inglês. Então, assim, não tenho nem o que falar sobre isso. Viver outra cultura é algo totalmente inexplicável, só quem está lá sabe. Igual quando a gente nunca foi ver os relatos de, gastei não sei quantos dólares, viajei para não sei aonde, gastei. As pessoas podem achar um absurdo porque elas convertem para reais. Mas quando você está vivendo aquela cultura deles, é algo totalmente diferente. Não é algo fora da realidade. É algo fora da nossa realidade, que mora aqui e trabalha aqui. Mas para lá não é. Então, ter contato com outra cultura, não tenho essa cultura empresarial também de outro país, você saber como que é trabalhar em outro país também, conta muito, foi muito legal e a experiência também, o ponto positivo, para mim o maior ponto positivo é que eu conheci todos os lugares que eu sempre sonhei, conheci vários lugares que eu sempre sonhei, então não tem muito o que falar. Nossa, tem tanto comentário. Primeiro, muito obrigada por ter compartilhado essa questão da xenofobia, porque eu acho que é muito importante mostrar para as pessoas que elas têm o direito de pedir ajuda para os pontos, sabe? De realmente denunciar, seja em assédio, seja em qualquer coisa, né? Nós estamos indo com o direito. E se os pontos não fizer nada, mas com certeza vai, né? A gente recorre, a gente tem que correr atrás do nosso direito e não aceitar nenhum desaforo, por assim dizer, né? Eu nunca passei por isso, mas deve ser uma situação muito delicada. E sim, é bem complicado isso, porque quando a gente vai para fora, a gente está literalmente passando a imagem do Brasil. Então, a nossa imagem, né, o que a gente passa, vai afetar as próximas gerações que forem para esse lugar. Então, é muito importante realmente a gente ter cautela, realmente passar uma boa imagem, né? Tipo, infelizmente, no meu intercâmbio mesmo que eu fiz, a gente foi para o Sem Fronteiras, que era para estudar realmente, né? Era, tipo, student travel, talvez, não sei. E Eu daí. sei como funciona. Oi? Era o intercâmbio do governo Eu brasileiro. conheço Ciência e Fronteiras, Ah, eu sei sim. como funcionava. E Eu daí, conheço como funcionava. tipo, tinha muito, muito brasileiro que só ia pra festa, que faltava aula, que metia caô no professor, que tirava nota baixa. Então, tipo assim, os professores eram muito amorosos, sabe? Tipo, outro mês assim, ai, mas tá tudo bem com ele? Faz, tipo, um mês que ele não aparece na aula, tipo, a pessoa super bem, só tava, tipo, fugindo da aula mesmo, sabe? Então, isso é muito triste de se ver. Realmente, eu acho muito necessário todo mundo passar uma imagem boa. Porque, assim, nós somos, sabe? Nós somos brasileiros e tipo, tem muita coisa boa para a gente mostrar, para ensinar, né? Uhum. Não sei se você chegou a receber perguntas do tipo: você vive com jacarés e com os macacos? Você gosta de futebol e carnaval? Porque eu só recebia isso, gente. Ela falou assim: gente, não, não gosto, não Posso gosto. falar algumas. Pode falar algumas depois, então. E, nossa, parabéns por você ter conseguido um emprego por causa do intercâmbio. Achei genial isso. Muito genial mesmo. E por ter voltado, né? Se ele te convidou para uma outra temporada, foi porque ele realmente desconstruiu isso na cabeça dele. Ele entendeu que, assim como existem muitos americanos, né? Existem muitos brasileiros também. Cada um passa uma imagem distinta. Era isso. Acho que era isso. Pode comentar aí o que você escutou. Primeiro, nesse último intercâmbio, a gente ouviu teve uma música que ficou muito famosa no mundo inteiro, que foi a Dance Monkey. Sabe qual é?
Então, essa música ela ficou muito famosa, ficou nos tops do Spotify, top 5, top 10 mundial, sei lá. E aí, tipo, tinha uma americana que trabalhava com a gente que viu que estava tocando a música, né? Que nos lifts tinha umas caixinhas de som, tava tocando. Aí estava eu e mais um brasileiro e a gente tava meio que cantando, assim. A gente não sabe cantar muito bem inglês, mas assim, cantarolando a música, né? Aí a americana olhou com cara assustado, assim, e falou: Nossa, vocês conhecem essa música? Toca lá no Brasil? Tipo, eles acham que a gente não tem música internacional aqui, só música brasileira. Aí a gente ficou assim, toca, né? Tipo isso. Né? É bom pra gente também mostrar que, tipo, principalmente quando vem viajar também, né? Mas enfim. Teve outra também que é muito legal, que essa também, que foi quando eu fui tentar esquiar pela primeira vez. E, assim, é, tive uma pequena dificuldade para começar. Também nem quis ficar muito esquiando depois, mas, assim, no primeiro dia foi até difícil quando eu botei no pé, tava deslizando e tal. Aí um americano chegou, nossa, mas você nunca botou um esqui no pé? Lá no Brasil, você nunca foi no resort de esqui? Amigo, lá não tem, não neva. Você falou que você foi por Independence da segunda vez, né? Da primeira você foi com a agência completa. Depende também. Ah, foram as duas por Independence? Como que você Uhum. conseguiu o contato? Conta pra mim. E se você tem alguma dica para entrevista também? Hum. É, sobre Independent, como que eu fui da primeira vez? Um amigo meu tinha ido e ele tinha a ideia de retornar e convidou a gente para ir com ele. Só que acabou que no meio das coisas, ele conseguiu um emprego aqui no Brasil, ele desistiu e ele falou: mas se vocês quiserem ir, eu tenho o contato do cara, eu falo que vocês são meus amigos e eu peço para eles fazerem uma entrevista com vocês. E foi basicamente isso, mas não adiantou muito ele recomendar, né? O que aconteceu foi que ele passou o e-mail do cara pra gente, a gente entrou em contato, ele pediu pra gente preencher um form, e aí a gente marcou uma entrevista por Skype. Assim, isso foi um processo de 6 meses, 7 meses, né? A gente marcou uma entrevista por Skype, e aí fiz entrevista por Skype, veio a job offer, a gente mandou o modelo, né? Ele preencheu, e foi isso. Conseguimos, era a minha primeira opção, e eu tinha uma segunda opção, de era um outro amigo que, eu não sei, não lembro o nome do resort, porque eu não cheguei a nem fazer entrevista, que um outro amigo tinha ido uns 3 anos antes, que eram em Salt Lake City, e aí ele era a minha segunda opção, caso eu não conseguisse a job offer desse do Tá Rolando. Mas acabou que eu consegui, e no segundo ano eu fui convidado para voltar. Todo ano, quando acaba a temporada de inverno, que é mais ou menos nessa época de abril, maio, eles mandam um e-mail para quem eles gostariam que retornasse, convidando para a próxima temporada, para quem quiser manifestar interesse. Eu quero voltar, mandar um e-mail, eu quero voltar, que ele já te bota na lista. E se você não quiser ir, se você não desistir disso, você fala que eles te retiram da lista. Uma dica para quem está querendo fazer independent. Hoje, com um grupo de Facebook do Work and Travel, eu vejo que é muito mais fácil você conseguir fazer independent. Porque lá existem vários relatos muito bons. É um hobby passar lá lendo os relatos. Eu gosto muito. Tem vários lugares que dá vontade de conhecer só pelos relatos das pessoas. Então, o que eu poderia falar para as pessoas é: vão atrás dessas pessoas que já fizeram, que relataram, e pergunte para elas qual a possibilidade de você me passar o contato, de você me indicar. Assim, perguntar não custa nada. E outra coisa que eu vejo, que às vezes as pessoas têm receio de perguntar, a gente que já fez intercâmbio, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, adora falar sobre intercâmbio. Então vai atrás, pode perguntar, tirar dúvidas, não sei o quê. Quantas perguntas quiser, não está alugando, porque a maioria das pessoas gosta muito de falar sobre a experiência que teve. Nem todo mundo tem vontade de fazer o texto lá, porque já é mais trabalhoso e tal, mas às vezes você perguntar as coisas, todo mundo gosta muito de falar sobre isso. Então, se você quer ir de independente, procure os relatos, marque os lugares que você quer ir e pede para as pessoas. Outro jeito também, se você tiver com vergonha de perguntar para as pessoas, é entrar no site do empregador. Todos eles têm um site, têm um e-mail. E você pode perguntar um e-mail: eu quero ser um intercambista J1, como que eu faço para conseguir uma entrevista? Algo nesse sentido, que eu já vi algumas pessoas fazendo e dando certo também. Entendi. Nossa, adorei as dicas. E você, ou seja, você tem vários contatinhos, adorei. Faça um contatinho de todos que estiverem vendo esse vídeo também. No Independent, se você quer ir,
Você sugere começar, sei lá, tipo, em janeiro a procurar, fevereiro, porque as vagas vão acabando, né? Então, o que eu sugiro para quem quer ir no Independent é começar a procurar quando acaba a temporada de inverno deles, que é de março a abril. Abril normalmente é quando a maioria dos resorts fecham, né? Meio de abril, assim, até o final de abril é a maioria é onde eles fecham. Então, quando passar abril, assim, maio já pode começar a procurar. Maio, junho, no máximo junho, começa a mandar e-mail. É super normal eles demorarem para responder. O meu primeiro intercâmbio ele demorou 2 meses para responder o meu e-mail. E, assim, eu estava um pouco nervoso, porque eu não sabia como que ia ser, mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, vai dar tudo certo. Se chegar até agosto e eu não conseguir nenhum empregador, eu vou, sei lá, procurar outra alternativa. Mas assim, por isso que quando eu falei que eu tinha esse outro contato de uma amiga, porque quando eu comecei a ver que estava demorando a vir, eu falei, pô, vou procurar outros contatos para saber se esse der errado, eu vou para outro, vou partir para outro. Então ele demorou 2 meses para responder, depois que ele respondeu, em questão de 1 ou 2 semanas, ele marcou entrevista comigo. A gente ficou trocando e-mail durante 1 ou 2 semanas, ele perguntando algumas coisas, etc. E a gente marcou uma entrevista por Skype, super tranquilo. Eles, assim, ainda mais a posição que não dependia muito de inglês. Ele fez muita força para querer me entender, que meu inglês era muito ruim na primeira vez. Ele me explicou como seria o trabalho, se eu veria problema naquilo. Então, assim, lá super tranquilo. E uma pergunta que eles quase sempre fazem, pelo que eu já vi, de não sei o quê, é por que que você escolheu ir para aquele lugar, para quem é independente principalmente. Por que que você quer vir para cá? Então, já pensa numa resposta para isso. Eu já sabia, porque eu já tinha lido vários relatos, falei, então eu falei sobre a região, que eu gostaria muito de conhecer a região, porque, como eu falei, é um lugar que tinha vários lugares perto que eu sempre sonhei em conhecer. Então, se você for fazer a entrevista, já pensa nisso. Eles provavelmente vão te perguntar o que que te fez escolher vir para cá, fazer entrevista para cá. Essa é uma pergunta que deve acontecer. Entendi. É muito bom, realmente, você procurar sobre a região, porque eu acho que em qualquer entrevista vão perguntar, né? Independente de ser independent nesse sentido. Mas, Uhum. enfim, você começou no Course Period, né? Que você foi para o Havaí. Você foi no primeiro ano ou no segundo ano para o Havaí? Conta um pouquinho sobre isso, sobre os dois Course Periods e tudo sobre o Havaí. Gente, eu quero conhecer aquele lugar também, as trilhas. Você foi no vulcão? Sobre minha primeira temporada, eu fui para Los Angeles, no meu Grace Period. Era meu sonho conhecer Los Angeles, então era uma viagem que era mais difícil de fazer durante a temporada, porque é uma viagem que demanda mais dias. Enfim, eu queria conhecer mais coisas lá, então eu deixei para o meu Grace Period, foram 7 dias. Então eu peguei um avião de Reno, que é a cidade que era próximo, que eu disse, 40 minutos. Paguei US$ 170 uma passagem para Los Angeles, que dava 2, 3 horas de avião, e fui para lá. E aí conheci os lugares mais famosos de Los Angeles, assim, né? Vamos dizer que eu fiz uma viagem bem comum, assim, de turista mesmo. Hollywood Sign, Calçada da Fama, fui na Disney, fui na Universal, que, pra quem não sabe, a Disney da Califórnia é a primeira Disney, foi lá que surgiu a Disney, a de Los Angeles. Conheci San Diego, e os lugares mais famosos de Los Angeles, Venice, vi jogo da NBA lá no Staples Center, que é um ginásio mega conhecido mundialmente. Enfim, a viagem para Los Angeles foi mais assim, usual, comum, né? E na minha segunda temporada, eu tava com a cabeça já de trancar a faculdade. Então eu decidi que eu ia ficar 15 dias lá. Eu esperei de um mês, falei, vou ficar 15 dias. E como eu ia voltar com algumas pessoas da primeira temporada, a gente estava decidindo meio que junto o Grace Period antes de ir. E aí a gente falou, vamos para Flórida. A gente decidiu, vamos para Flórida. E beleza. Só que aí, quando a gente conversou, falou, cara, mas 15 dias na Flórida é muita coisa. Ainda mais pra mim que eu não queria conhecer todos os parques, porque eu já tinha ido nos parques, né? Aí eu falei, cara, vamos, sei lá, fazer 5, 7 dias na Flórida, que a gente queria ir em Miami também, né? Que o Oeste, não só Orlando. Beleza. Aí ficou esse meio que vago, 7 dias. O que que a gente vai fazer nesses 7 dias que sobraram? E aí eu comecei a pesquisar preço, pesquisar passagem. Aí uma amiga tinha ido para Havaí, e aí eu falei assim, poxa, talvez seja legal ir para Havaí. E se você perguntar para americano, eles sempre falam, nossa, é muito caro ir para lá, muito caro, não vale a pena. E tipo, você fica com isso na cabeça, acaba que você nem olha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou olhar
não paga, vou procurar. E aí eu procurei passagem aérea, saindo de São Francisco, Los Angeles também. Eu procurei de todos da Califórnia, São Paulo. Falei, ah, for mais barato, se for acessível, eu vou. Pego, alugo um carro, vou para lá e pego o avião. E aí eu achei passagem por $310 e de volta para o Havaí, saindo de São Francisco. E eu decidi ir para lá no meu segundo intercâmbio, ficar 4 dias, né? Saía tipo, 6 da manhã de São Francisco e chegava no Havaí 11 da manhã. São 6 horas de viagem, mas São Francisco para Havaí tem 2 horas de fuso, né? Então chegava 11 e na volta saía 10 horas da noite do Havaí e chegava em São Francisco às 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente foi para o Havaí. Demos um pequeno azar de pegar 4 dias de nublado e chuva. Mentira, um dia fez sol, mas lá a gente fez bastante trilha. A gente fez uma trilha muito famosa, que é a Pillbox, que é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. A trilha é muito legal. Até para quem é iniciante, para quem não, igual eu, que não sou de fazer trilha, não costumo. É uma trilha que, assim, você vai ficar cansado, mas dá para fazer tranquilamente. Tem a trilha do Diamond Head também, que é muito legal, que é uma cratera aberta, sei lá, eu não sei nem explicar, é um lugar muito bonito também lá no Havaí. E lá tem muitas praias, né? Para quem gosta de praia, tem praias diferentes. Para quem gosta de fazer snorkel, quem sabe quem é snorkel é o botar aquele óculos, mergulhar e nadar com os peixes assim. Lá tem muito lugar para fazer snorkel. Enfim, fui para Havaí. E aí, quando a gente voltou, o que aconteceu? A gente teve que cancelar a viagem para Flórida por causa do Covid-19. Todos os parques anunciaram que iriam fechar, tudo não sei o que ia fechar. A gente cancelou nossa passagem. Eu meio que perdi o dinheiro da passagem que eu tinha comprado para Flórida. Tá de crédito, né? Mas não sei se ainda existe esse crédito, né? Tem que procurar saber. E aí a gente adiantou nossas passagens para voltar para o Brasil, porque tava aquele caos, ninguém sabia muito bem o que era isso ainda. Enfim, mas a viagem para o Havaí recomendo. Muito. Ainda bem, né? Pelo menos para vocês foram, aproveitou um pouquinho. Nossa, mas são 4 dias e vocês ficaram em qual ilha? Honolulu. Ah, na principal mesmo. É, É. você sabe quanto você gastou mais ou menos em hospedagem, coisas assim? Para desmistificar sobre Ah, o preço do Havaí? uma pessoa me perguntou sobre isso lá no grupo e eu fui tentar falando de cabeça assim. Eu gastei em tudo, geral, acho que eu devo ter gastado uns 750 $750. Mas assim, eu estava explicando para a pessoa, a gente se deu alguns luxos por ser a única viagem que a gente ia fazer, já que a Flórida tinha sido cancelada. A gente pegou um carro conversível, a gente estava em 4 pessoas, a gente pegou um Mustang conversível. A gente ficou num hotel que inicialmente a gente ia ficar assim, num hotel piorzinho. Como a gente descobriu que não ia para a Flórida, a gente cancelou e ficou num mais perto da praia, que tinha vista, não era em frente à praia, mas ele tinha vista para a praia, ali no centro de Waikiki, que é o lugar assim mais comercial de Honolulu, né, no Havaí. Comida, eu sou uma pessoa que quando vou para esses lugares, eu não gosto de ficar só comendo fast food, essas coisas. Eu prefiro, sei lá, conhecer um restaurante, comida de um lugar diferente, conhecer uma cultura diferente mesmo em relação a alimentos e tal. Então eu me dei o luxo de comer algumas coisas, mas tem muita gente que não liga para isso. Então você vai numa viagem dessa, você vai gastar de comida tipo $15 durante um dia, $10 durante um dia, porque fast food nos Estados Unidos é muito barato. Então é muito relativo. Eu acho assim, que uns 700, $750 você faz uma viagem muito boa para Havaí de 4 dias. Muito boa mesmo, com tudo. Comida, hospedagem, passagem aérea, o carro que você vai precisar alugar, enfim. Entendi. E não converter na mente, porque se você ficar convertendo, você não vai fazer nada. E é muito louco, você falou É, do valor, né? Tipo, eu tava vendo, tipo, uma GoPro lá, tipo, o equivalente a ganhar um salário, assim, que a gente vai ganhar, né? Que teoricamente é um subemprego. Em 4 dias, tu compra uma GoPro. Aqui, com o salário de subemprego, você precisa de mais de 4 meses para comprar uma GoPro. Tipo, é uma coisa, assim, muito irreal. Então, realmente, só vivendo que a pessoa entende. só falar uma coisa que eu comecei a fazer quando cheguei lá, que a conversão é natural quando você chega lá. Você vai no supermercado e você fala assim, pô, mais caro, não sei o quê, porque você ainda nem começou a receber em dólar, então você nem sabe. Até se você acostumar, é normal converter. Não tem como. Mesmo você fala, eu sei que não pode converter, eu sei que não pode converter, é normal converter. Mas quando você chega lá,
você começa, eu pelo menos fazia isso. Tudo que eu ia comprar, eu ficava pensando em, pô, quantos dias de trabalho eu preciso para pagar isso daqui. Então, um cálculo que eu fazia, que era o que eu ganhava, normalmente eu ganhava de 110 a 130 dólares por dia, não, se dividisse meu paycheck, né? Então, eu pensava assim, pô, os menores paychecks que eu recebi, que eram, o paycheck lá no Tá Rodando era referente a 15 dias, eram de 1.200 dólares. Então, 700 dólares numa viagem para o Havaí, para um lugar que se eu sair do Brasil, provavelmente eu nunca vou conhecer na minha vida, porque é muito caro, assim, saindo do Brasil, é, eu pagar meio paycheck meu, ou seja, uma semana de trabalho minha, pagou uma viagem que provavelmente eu não queria fazer. Então eu sempre pensava assim. Não, eu faço isso, tipo, na vida, aqui na vida real, aqui na vida, no cotidiano, mas isso é uma dica excelente, excelente mesmo. Dica financeira top. Juro que eu tô acabando. Só quero falar agora sobre dinheiro. Você teve um controle financeiro, você sabe quanto que você teve de lucro no final, quanto você voltou nos 2 períodos aí que você foi ou não? Assim, eu não sei exatamente quanto que eu ganhei, assim, no geral, né? Mas existe um motivo para isso. Cada um tem um propósito quando vai fazer o intercâmbio, né? Na minha primeira temporada, eu queria viajar, conhecer os lugares que eu falei que eu sempre sonhei, e também eu queria voltar com um dinheirinho para poder ir numa segunda temporada. Porque quando eu cheguei lá na primeira temporada, eu fiquei um mês, eu falei, cara, eu quero voltar aqui no ano que vem. Então eu já voltei com dinheirinho. Então eu voltei na primeira temporada com cerca de 2.000, 2.500 dólares. Mas assim, eu viajei muito, eu comprei celular novo, comprei smartwatch, comprei roupa, tem essas coisas, consumido, comprei um monte de coisa. Na segunda temporada, como eu te falei, eu tinha conseguido um emprego aqui, né? Então, eu indo para a segunda temporada, ia ser apenas uma pausa no meu emprego. Eu tinha conversado, e tinha ficado tudo bem de quando eu voltasse, eu voltar a trabalhar lá. Então, eu falei assim, cara, eu vou para lá, eu vou para aproveitar o máximo que eu puder, porque eu não sei quando que eu vou ter oportunidade de ir de novo. Eu nem sei se eu vou poder ir de novo num futuro assim próximo, 3, 5 anos. Então, eu vou para aproveitar, vou para curtir e tal. Enfim, na minha segunda temporada eu fui para lá. é, eu refiz algumas viagens, por quê? Porque meu irmão foi para lá me visitar. Minha mãe tinha me emprestado dinheiro para eu completar o que tinha faltado para fazer o intercâmbio. E eu falei com ela: você me emprestando, você tem duas opções. Eu posso te devolver o dinheiro cheio, ou se quiser, manda o meu irmão, que eu banco ele lá. Eu fico pagando tudo para ele, mesmo se eu perder dinheiro, sim, se eu pagar mais do que você me emprestou, tudo bem, é meu irmão. Eu também queria que ele aproveitasse, né? Enfim, meu irmão foi para lá e aí eu fiz algumas viagens para a gente com ele. Eu também já tinha mais experiência. Fui para São Francisco com ele, fui para Sacramento de novo com ele, fui para Las Vegas com ele, que foi na segunda temporada, onde a gente tinha um carro, a gente foi de carro. É, E aí meu irmão ficou um mês lá, então eu gastei mais dinheiro, troquei de celular de novo, fui para Havaí, que aproveitar, e depois eu ainda ia para Flórida. Só que como essa viagem para Flórida não deu certo, né, por causa do Covid, acabou que eu voltei com o dinheiro que eu não queria, entre aspas, eu queria gastar ele lá, eu queria aproveitar. E aí eu acabei voltando com uns 2.000 dólares também, na segunda temporada. Acabou que eu voltei com a mesma coisa, que era eu planejava gastar no mínimo na Flórida uns 1.000, 1.000 e pouco lá. Assim, queria fazer de tudo que desse, comer nos restaurantes top, conhecer os lugares mais legais, enfim. Estava disposto a gastar bastante dinheiro. Mas, assim, eu posso falar por experiência de amigos meus próximos que dividiram o quarto comigo. Meu amigo, ele foi para a segunda temporada com o intuito de fazer dinheiro. Ele falou, cara, eu só vou fazer dinheiro, eu não vou comprar nada no VG. Tipo, ele não viajou, não gastou dinheiro. Ele comprou um notebook apenas e, pô, ele voltou com 5.500 dólares. Então, assim, vai muito do seu objetivo. O meu objetivo não era juntar dinheiro. Então, ainda assim, eu acho que eu voltei com um dinheiro bom. Sim, com certeza. Mas é muito bom saber também, né, tipo, das outras possibilidades, porque foi o que você falou, cada pessoa vai com um intuito e é super natural a gente pensar, gente, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? Porque sair do Brasil para ir, tu não vai. Porque daí você vai converter naturalmente, né? Quando você está ganhando em dólar, fica muito mais, entre aspas, fácil, né? E o acesso é mais fácil. Exatamente.
tudo isso. Eu fico muito feliz que você tenha feito o que você quis, né? Que foi aproveitar realmente, né? Aproveitar como se não houvesse amanhã essa oportunidade, porque também é muito gostoso isso, conhecer, né? É, eu quero, eu quero viajar, eu quero tudo. Eu quero voltar a treinar meu inglês, eu quero viajar e eu quero voltar com dinheiro. Quer voltar com o dinheiro. Só para comentar isso, eu prometo que se eu fosse a terceira temporada, eu vou para juntar dinheiro, aí eu vou planilhar tudo e eu disponibilizo para vocês a planilha de tudo que eu gastei, que eu ganhei, para as pessoas saberem como que é. Arrasou! Entre em contato comigo, porque realmente, assim, eu sei que dá trabalho, né? No momento da vida, assim, a gente não faz, né? Controle de mercado, controle de não sei o quê, mas para quem tá indo, é muito, muito interessante isso. Vou me esforçar também para fazer esse controle bem, bem detalhadinho para todo mundo. E por último, você tem alguma dica de ouro para quem tá querendo ou ir para Califórnia, ou ir para o Work and Travel, qualquer coisa assim? Assim, uma dica que eu posso dar para as pessoas essa parada de converter, tirando isso, as pessoas ainda levam isso para Califórnia, o housing é muito caro, não sei aonde, paga menos. As pessoas têm que entender que cada cidade nos Estados Unidos tem um custo de vida, então às vezes pagar mais é relativo, você vai fazer menos dinheiro num lugar que paga mais, ou às vezes o salário de um lugar é maior, você nem tem tantas horas. Então, procure saber ao máximo do seu empregador que você está indo. Procure as experiências ruins também, não só as experiências boas. Lá no Tarro Redondo existem experiências ruins. Eu sei de pessoas, quando vem me perguntar, eu falo, você quer que eu te passe alguma pessoa que não teve experiência tão boa para ter um contraponto? Existem também. Então, procure saber ao máximo do seu empregador, da cidade onde você vai morar também. Não se apegue só a valor, eu vou pagar $200 no house lá e não sei aonde. Beleza, mas que house é esse que você vai morar? Você já procurou saber com quem já foi, como que é esse house? Você vai ter que dividir uma cozinha com 30 pessoas. Às vezes não vale a pena você ir para outro lugar que você vai pagar $50 a mais e vai ter um conforto bem maior, porque querendo ou não, você está ali, beleza, para aproveitar, mas quando você começa a estressar com essas pequenas coisas, porque todo mundo que já fez intercâmbio sabe, você vai ter estresse com as pessoas dentro da sua casa, louça sempre dá problema, arrumação de casa. Então, imagina se já é difícil você dividir com 8, 10 pessoas uma casa com 30 pessoas. Isso pode acabar destruindo sua experiência no intercâmbio, você ir para um lugar desse. Então, é o que eu falo, procure saber do seu empregador, como que são os lugares, não fique só se apegando a quanto que vai ganhar e a quanto vai pagar de house, não sei o quê. Não se apegue só a isso. Eu achei realmente uma dica de ouro muito importante, muito importante. Você não olhar só. Primeiro, fazer as contas, né? Quando você vai aplicar, tem quanto você vai receber, quanto você paga, então você consegue ver esse delta, né? Consegue fazer uma conta média, mas ver a questão do conforto. Tipo, por exemplo, eu tava vendo e tinha uns lugares exatamente assim, eu ia dividir o quarto com 8 pessoas, aí o outro, tipo, era um pouco mais caro, eu dividir com uma pessoa. Tipo, para mim, o sono, por exemplo, é muito importante. Então, tipo, eu prefiro pagar um pouco mais e saber que o meu intercâmbio vai ser proveitoso, sabe? Porque eu só vou ter que lidar com uma pessoa. Lidar com muitas Aham. pessoas, ainda mais quando você não conhece, é bem desafiador, não tem como negar. Cozinha também, né? Tipo, banheiro. Se o banheiro é dentro da casa, nesses lugares frios, né? Se o banheiro é fora, se você vai ter que andar sei lá, no exposto, né? Se é, às vezes é Uhum. climatizado, às vezes não é, eu vi uns que não eram. Então, realmente é muito importante se atentar a todos esses detalhes para ter um ótimo intercâmbio. Espero que todos tenham. Pode falar. Eu gostaria de dar mais uma dica também, que eu vejo que muitas pessoas também, eu acho que não se confundem, mas não sabem às vezes a experiência. Eu quero ir para Califórnia porque eu quero conhecer Las Vegas, ou eu quero conhecer Los Angeles, não sei o quê. Eu falo para as pessoas não se apegarem a isso. Sinceramente, se você quer conhecer os lugares, vá para o lugar que você acha que você vai fazer o máximo de dinheiro que você conseguir. Procure o lugar que vai te dar a melhor oportunidade de ganhar dinheiro. Porque quando você estiver lá, é bem melhor você estar num lugar que você ganhou dinheiro e você vai poder viajar para qualquer lugar dos Estados Unidos. Uma passagem, por exemplo, lá da Califórnia para Nova York, que é você basicamente cruzar o país inteiro, eu via por $200, $300. Então, assim, se eu tivesse ido, sei lá, para um lugar que é perto de Nova York e não fazer tanto dinheiro, às vezes minha viagem para Nova York ia ser uma merda, porque eu não ia ter tanto dinheiro para gastar. Enquanto se você foi lá para Califórnia, fez dinheiro para caramba, o que vai ser pagar isso daí para você numa passagem? Vai transformar sua experiência melhor ainda.
Então, não se apega nisso. Ah, eu quero ir para Miami porque é perto de Orlando. Vai para o lugar que você acha que vai conseguir o máximo de horas, o máximo de dinheiro, e no final, no seu grace period, ou no meio da sua viagem, pede uma semana de folga. Eles sabem que você está lá para viajar também. Eles costumam entender isso. Falar, eu vou uma semana, fiquei em Orlando uma semana. Com certeza, isso foi uma ótima dica. Às vezes a gente acha, né, que só porque tá perto vai ser mais fácil o acesso. Às vezes nem é, às vezes nem é realmente. E se você conseguir encontrar um bom custo-benefício do tipo, vou ganhar muito bem e vou estar perto, aí é o melhor dos Aí, mundos, né? Com certeza. Principalmente passar o tempo trabalhando num lugar que você tem interesse também, né? Se a pessoa quer muito esquiar, ir para um resort, com certeza vai fazer diferença. Se a pessoa não curte tanto frio, ir para um lugar mais quente, vai fazer toda a diferença também. Se atentar a esses uhum. detalhes do conforto também. Queria te agradecer muito, Luiz, por essa oportunidade, por ter contado a sua experiência, duas experiências, né, que foram muito incríveis. Quem sabe não vamos ter uma terceira. Vou É. deixar o seu contato aqui embaixo, para se alguém tiver alguma dúvida. Queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui esse vídeo também. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, que a gente tenta esclarecer isso. E é isso. Só falar mais uma coisinha, eu, por ter feito o relato no grupo do Facebook, né, eu recebo muitas mensagens no Facebook perguntando e eu acho que é bem difícil responder no Facebook porque eu não olho muito, então, assim, quem está vendo esse vídeo, que viu meu relato, eu acho que é muito mais fácil me procurar no Instagram. E eu estou pretendendo também fazer um TikTok com uns videozinhos bem rápidos para responder essas dúvidas mais recorrentes das pessoas, porque às vezes eu respondo a mesma dúvida para, sei lá, 30, 50 pessoas, eu acho que eu já respondi. E não que eu ligue, como eu falei, eu adoro conversar sobre intercâmbio. Mas, assim, às vezes para as pessoas verem com foto e tal, eu estou pensando em fazer um TikTok. Eu vou fazer, não vou pensar, não, eu vou fazer, estou me comprometendo. E aí, quem me segue lá nas redes sociais, que eu vou estar divulgando lá para as pessoas que querem tirar as dúvidas de Grace Period, quanto que eu gastei, essas coisas, eu vou estar relatando lá. Arrasou, arrasou, pode deixar. Aí quando você criar, eu também coloco aqui embaixo, então, deixa as pessoas saberem. Tá bom. E, acho que é isso. Muito obrigada mesmo. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Um beijo.